Hoje é 5 de dezembro de 2025. Eu estou aqui pela primeira vez no Parque dos Espanhóis, entre as vilas Assis e Barcelona, na região conhecida como Além Ponte, aqui em Sorocaba mesmo. Hoje, graças a Deus, como você pode ver, o dia está bonito. Inclusive, eu quero aproveitar que hoje o dia está bonito para gravar mais um vídeo. Além desse vídeo, pretendo gravar mais um hoje à noite e outro amanhã cedo. Deixar já prontos os 3 vídeos que ainda pretendo publicar neste ano de 2025. E graças a Deus eu já tenho o tema do primeiro vídeo a ser gravado e publicado em 2026. Só que eu pretendo gravar só em 2026 mesmo, mas já escolhi o lugar. Então, mais os 3 vídeos que ainda publicarei neste ano, eu já pretendo gravar entre hoje e amanhã. E aproveitando que o dia está bom, porque há uma previsão de chuva nos últimos dias do ano. E provavelmente é a primeira vez que eu venho aqui para o Parque dos Espanhóis, porque na última vez que eu estive aqui, ainda era centro social urbano, que era tipo de um clube público, era um centro social voltado para a população em geral, aberto ao público, só que estava muito deteriorado, estava abandonado. Aí há 25 ou 30 anos, não lembro exatamente, o centro social urbano foi reurbanizado e transformado no Parque dos Espanhóis, que como a colônia espanhola é muito forte em Sorocaba, principalmente nessa região aqui, entre as vilas Assis, Barcelona, atrás aqui fica a Parada do Alto, na parte mais alta dessa região é a Parada do Alto, então do lado de cá é Barcelona e do lado de cá é Vila Assis. Então essa região aqui teve uma colonização espanhola muito grande, toda a região que compreende Vila Hortência, Barcelona, Parada do Alto e Vila Assis. São 4 bairros em torno da Avenida Coronel Nogueira Padilha, que foi colonizado pelos espanhóis. Então esse parque foi construído para homenagear a colônia espanhola de Sorocaba. Então é a primeira vez que eu venho aqui desde que esse parque foi inaugurado, há mais de 20 anos, talvez quase 30. Então eu quero aproveitar. Tem 2 bancos ali, os 2 últimos bancos que sobraram desse trecho aqui. Mas se tiver banco para lá, eu vou para lá, porque eu quero pegar o portal. Logo onde fica a rua Campos Sales, fica um portal que foi construído como a entrada oficial do parque. Mas o Uber me deixou aqui atrás porque é o local onde os carros podem passar e parar sem maiores problemas, tem menos trânsito inclusive. Então esse vídeo é a retrospectiva de 2025 e eu quero enfatizar neste ano 4 viagens que eu fiz pelo Brasil, para 4 capitais brasileiras, e mais 3 assuntos que foram um destaque nas redes sociais, no mundo de uma maneira geral. É claro que existem outras notícias, outros fatos, escândalos e tudo mais, só que eu quero focar em 3 assuntos que dominaram as discussões, os debates e até as tretas nas redes sociais, nos círculos sociais de uma maneira geral. Eu quero começar com a viagem que eu fiz para Florianópolis, que em janeiro deste ano, nas minhas férias de verão, eu viajei para Florianópolis pela primeira. Foi minha 5ª viagem para Florianópolis. Eu já tinha ido para lá em outras 4 ocasiões. A última foi em outubro de 2007, entre setembro e outubro de 2007. E aí depois de mais de 17 anos eu voltei para Florianópolis. A cidade estava bem diferente, a população mais que dobrou, porque quem acompanha bem os noticiários, a movimentação de imigração e imigração no Brasil nos últimos anos, percebeu que Santa Catarina é o estado que mais está atraindo pessoas de praticamente todas as regiões do país.
principalmente, inclusive do Sudeste, do Nordeste, enfim, acho que mais Sudeste e Nordeste, né? Não sei se vai gente do Centro-Oeste também, do Norte do país, mas eu creio que Nordeste e Centro-Oeste principalmente. Então acho que eu ficaria... Bom, vou fazer o seguinte, eu ficaria por aqui por enquanto, só para mostrar como é aqui esse trecho do parque. E então Florianópolis tinha, a última vez que eu tinha ido para lá, em 2007, Florianópolis tinha cerca de 250 mil habitantes, hoje está com mais de 520 mil, se eu não me engano. E desta vez, nesta quinta viagem, eu consegui, graças a Deus, conhecer, não somente conhecer a Ponte Hercílio Luz, mas atravessar a Ponte Hercílio Luz, atravessar a pé a Ponte Hercílio Luz, que estava interditada, ficou acho que mais de 40 anos interditada por correr o risco de desmoronar. E só que dessa vez o governo de Santa Catarina, ou a prefeitura de Florianópolis, não sei exatamente quem foi responsável, quem teve a maior porcentagem na reconstrução da ponte, para que ela fosse novamente liberada ao tráfego, inclusive de veículos automotores. Agora ela tem 2 calçadas de cada lado, duas calçadas para pedestres e uma ciclovia, né? Na verdade tem uma calçada e uma ciclovia de cada lado, isso. Além aí no meio uma pista para veículos, e no lugar do asfalto colocaram uma grade. Aí quando o carro passa fica aquele barulho como se estivesse passando um avião do seu lado. Mas Florianópolis é uma cidade que está crescendo muito, está atraindo cada vez mais turistas do Brasil inteiro. Na verdade, todo o estado de Santa Catarina é um estado diferenciado, um estado que muitos consideram o estado mais desenvolvido do país, abaixo de São Paulo, talvez. E é um estado que está atraindo muitos investidores, muitos turistas, muita gente está se mudando para lá. Por conta de todas as opções de emprego, o IDH de Santa Catarina é muito elevado, se não for o mais elevado do Brasil. Então muita gente, até mesmo do Rio Grande do Sul está indo para lá. Mais tarde eu falarei sobre o Rio Grande do Sul, mas pessoas do Brasil inteiro, inclusive do Rio Grande do Sul, estão se mudando para Santa Catarina, inclusive para Florianópolis. Inclusive há uma discussão, um debate tremendo a respeito de fechar o estado, né, para não ter mais migração de nenhum lugar, porque muitos moradores de lá estão morrendo de medo da migração acabar degradando o estado, transformando o estado em bolsões de pobreza, enfim, todo um debate que gera muita discussão, gera muita treta. Para que eles estão com medo, na verdade, que Santa Catarina, principalmente Florianópolis, seja transformada no novo Rio de Janeiro. Então existe todo um debate, toda uma discussão, e eu conheci 2 igrejas em Florianópolis. Uma delas que é a igreja mais conhecida dentro e fora do Brasil, de Florianópolis, que é a FHOP, né? Florianópolis House of Prayer, que, como o nome diz, é uma casa de oração, só que ela é muito mais conhecida pelo grupo de louvor que faz parte dessa igreja, que é a FHOP Music. E esse grupo de louvor acabou se envolvendo em várias polêmicas nesse ano. Não quero aqui entrar em detalhes a respeito disso, mas eu já cheguei a me inscrever no canal deles, compartilhei músicas deles. As músicas deles são cantadas em praticamente todas as igrejas evangélicas, só que eles acabaram entrando em polêmicas, entrando em algumas coisas que eu não quero mencionar aqui para não difamar o trabalho deles, né? Mas não há igreja que não tenha falhas, não há igreja que não tenha problemas, mas espero que esses problemas sejam contornados, sejam solucionados e a FHOP volte a ser uma igreja conhecida pela consagração espiritual de seus membros, pela oração, pela dedicação à palavra, pela pregação da genuína palavra de Deus, e que a FHOP Music volte a não manchar mais o nome da igreja, porque é uma igreja muito acolhedora, uma igreja calorosa, uma igreja que realmente se preocupa com a palavra de Deus, com a pregação do evangelho. Então eu sinceramente espero que a FHOP Music possa contornar todos os problemas que surgiram nesse ano por conta da fama que eles alcançaram.
e possa realmente entrar em concordância com a boa imagem que a F-Hop Church conseguiu no Brasil e fora do Brasil também. E eu conheci também a de Floripa, que é uma igreja, Assembleia de Deus de Florianópolis, que eu acredito que é um ministério independente, não sei se é ligado ao Ministério Belém, mas é um ministério, lembra muito o Ministério Belém. Então a cara, que cada igreja tem uma cara assim, um jeitão, e a de Floripa lembra muito as igrejas do Ministério Belém. E a igreja da qual faço parte, a Assembleia de Deus Vila Nova Sorocaba, é do Ministério Belém. Então a liturgia, a doutrina lembra muito o Ministério Belém. Mas tanto a F-Hop Church quanto a de Floripa são igrejas onde existem muitos servos de Deus. Tem muitas diferenças com relação à roupa, com relação a comportamento, mas a doutrina, de uma maneira geral, é uma doutrina, tanto da F-Hop Church quanto da de Floripa, são doutrinas centralizadas na Palavra de Deus. Porque existe um estudo, existe uma preocupação em manter o zelo pela doutrina. Agora, a segunda viagem que eu fiz nesse ano foi para Brasília, para participar pela primeira vez do congresso da UMADEB, a União da Mocidade das Assembleias de Deus de Brasília. E foi a segunda vez que eu fui a Brasília. Na primeira vez eu tinha ido no dia 28 de novembro de 2023, no Vermicho. E só que naquela vez eu fui de ônibus, né? Foi uma viagem bem difícil, porque eu demorei quase 24 horas para ir, fiquei lá praticamente em jejum. Eu estava usando o coturno, então fiquei com dores terríveis nos pés. Tive que andar à noite lá por Brasília. Depois, na manhã seguinte, eu já tive que pegar o ônibus de volta para Sorocaba, enfrentar mais um dia inteiro de viagem. Realmente foi uma viagem muito difícil, mas dessa vez, neste ano, eu fui de avião mesmo, porque não tinha condições de ônibus. Seria mais uma viagem muito cansativa, e eu queria participar dos 7 cultos do congresso. Graças a Deus consegui participar dos 7 cultos, e o que me ajudou muito foi que no carnaval, e esses congressos da UMADEB sempre ocorrem no carnaval, e neste ano duas coisas me favoreceram para participar desse congresso, que foi o fato do carnaval ter sido em março. Então isso permitiu que eu comprasse as passagens aéreas para ir e voltar de avião, em tempo hábil, e conseguisse hospedagem em tempo hábil, só que a hospedagem era aproximadamente 20 quilômetros do plano piloto. Tive que me hospedar em Ceilândia, que é o bairro popular de Brasília, um dos bairros mais afastados do plano piloto. E Brasília é uma cidade imensa, acho que tem 3,5 milhões de habitantes. Então a parte assim mais pobre, eu acredito que a parte mais pobre de Brasília, um dos bairros mais pobres, ou pelo menos mais populares, não sei se pobre seria o termo certo, mas um dos bairros mais populares de Brasília é Ceilândia. Então, e outra coisa que me favoreceu é que o metrô, tanto o metrô quanto os ônibus do transporte coletivo de Brasília eram gratuitos durante o carnaval, e isso fez com que eu fosse e voltasse de graça, sem pagar nada. E graças a Deus eu consegui participar dos 7 cultos, e foram momentos maravilhosos. O tema do congresso era fé, e foi praticamente todo Hebreus, capítulo 11 de Hebreus fez parte desse congresso. O tema foi Hebreus 11, todo o capítulo 11 de Hebreus foi lido nesse congresso, nos 7 cultos, e apareceram vários pregadores conhecidos, cantores conhecidos, mas o maior ênfase foi no tema desse congresso, que muitas vidas foram salvas, inclusive o tal de Nicolas, que ele estava
em estado vegetativo, estavam querendo desligar os aparelhos, praticar eutanásia. Então, durante a ministração da cantora Suede Silva, avisaram lá a organização do Congresso, no caso a Carol Teixeira, acho que é a missionária Carol Teixeira, alguma coisa assim, né? Se eu errei o nome, o Camilo Teixeira, alguma coisa assim, né? Que o Nicolas estava salvo, que tinham desistido de desligar os aparelhos porque ele tinha reagido. Então foi um dos milagres que aconteceram durante esse congresso e lá em Brasília. E graças a Deus deu tudo certo, eu fui e voltei. Apesar de Ceilândia ser considerado um bairro perigoso, graças a Deus não aconteceu nada. E Brasília realmente é uma cidade muito diferente para quem não está acostumado com a nomenclatura das ruas de Brasília. É tudo por quadra, lote, é uma nomenclatura muito diferente. Então, mas se você conhece bem a estrutura da cidade, o funcionamento da cidade, você consegue se adaptar rapidamente. Em 4 dias eu consegui. No 4º dia da viagem eu já estava me sentindo brasiliense. E a terceira viagem que eu fiz nesse ano, que me marcou muito, foi para Porto Alegre, Gramado e Canela. Então eu iria apenas para Porto Alegre, porque Porto Alegre tinha sido destruído no ano passado por uma tempestade, em abril do ano passado. Porto Alegre ficou praticamente em ruínas e boa parte, vários municípios do estado, acho que quase metade dos municípios do estado do Rio Grande do Sul ficou em ruínas por causa dessa tempestade. Mas graças a Deus, com o apoio de muitas pessoas, de ajuda veio do Brasil inteiro, de várias partes do mundo, e graças a Deus o estado do Rio Grande do Sul foi reerguido. Ainda tinha muito que fazer, porque quando eu cheguei lá, a orla do Rio Guaíba ainda estava praticamente em ruínas. Que lá na orla do Guaíba tinha lá as plataformas para ver o pôr do sol, que é considerado o pôr do sol mais lindo do mundo, mas as plataformas estavam interditadas porque corria o risco de desmoronar. Então, em praticamente toda a cidade de Porto Alegre, a orla do Guaíba ainda estava praticamente em ruínas, mas o restante da cidade já estava praticamente funcionando normalmente. Estava tudo normal, a cidade continua bonita, tem muitos prédios históricos preservados, muitos lugares excelentes para conhecer, para visitar. Inclusive na gastronomia, eu não comi churrasco lá em Porto Alegre, porque o churrasco lá é muito caro, mas eu comi algo próximo de churrasco lá no bairro Moinhos de Vento, num restaurante que fica lá no bairro Moinhos de Vento. Eu conheci lugares que com certeza muitas pessoas não conhecem, pelo menos daqui do Sudeste. Então existem muitos lugares lá que vale a pena conhecer, e eu também conheci uma igreja lá, que é a Assembleia de Deus de Porto Alegre. É uma Assembleia de Deus diferente, é um ministério diferente, lembra muito a Igreja Batista, né? O estilo deles, a liturgia deles lembra muito a Igreja Batista. Pelas línguas estranhas você percebe que é uma Assembleia de Deus, mas o estilo lá daquela igreja lembra muito a Igreja Batista. E Porto Alegre tem mais centros de Umbanda, Candomblé, terreiros do que Salvador, na Bahia. Então é uma cidade que precisa muito da igreja. O estado do Rio Grande do Sul inteiro precisa da igreja, é um dos estados menos evangelizados do Brasil. Então existem muitas igrejas evangélicas ali. Eu creio que o número de igrejas evangélicas em Porto Alegre aumentou muito. Na verdade, lembrei agora, eu conheci 2 igrejas, na verdade. Eu conheci a Assembleia de Deus de Porto Alegre no domingo à noite, e no sábado à noite eu conheci uma igreja chamada Brasa Church, ou Igreja Brasa, não lembro se é Brasa. Eu não lembro se é Igreja Brasa, Brasa Church. Essas aqui são duas brasas, né? Acho que é Igreja Brasa. Essa aqui é Brasa, né? Tem a Igreja Brasa e a Brasa Church. Eu não lembro qual brasa que é. Essa aqui é uma igreja que fica num bairro não muito longe do centro. E foi nessa igreja que eu conheci pessoalmente a Jordana Vucetich, que é uma influenciadora cristã gaúcha, nascida em Porto Alegre. E a família dela ainda mora no Rio Grande do Sul, e atualmente ela mora em São Paulo. E
ela estuda no Mackenzie em São Paulo e estuda, ela começou estudando Direito, depois trancou Direito, agora estuda Publicidade e Propaganda no Mackenzie e estuda Teologia também. Então ela faz duas faculdades atualmente, ela faz Publicidade e Propaganda no Mackenzie e num outro lugar, acho que na Igreja Presbiteriana, não lembro exatamente onde é, mas ela faz Teologia. Então faz dois cursos e ela atualmente, nesse momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está em Israel. Ela ganhou uma viagem da Júnia Hayashi, que é a esposa do Theo Hayashi. Ela e mais algumas influenciadoras ganharam essa viagem para Israel, então ela já passou pela Muro das Lamentações, já passou pela Basílica do Santo Sepulcro, então ela está lá em Jerusalém nesse momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então é uma influenciadora que merece nosso apoio, merece nossa atenção, nossas orações, porque ela sofre, com certeza, por ser uma influenciadora cristã, e ela sofre muita retaliação do inimigo e precisa de nossas orações. Aí a quarta viagem foi para São Paulo. Na verdade eu fui para São Paulo, acho que eu fui para São Paulo 3 vezes nesse ano, não lembro se foi 2 vezes, 3 vezes. Eu sei que na última vez que eu fui para São Paulo foi dia 29 de novembro deste ano. E na vez anterior eu tinha viajado para lá, por vários pontos do centro expandido da capital paulista, mas no dia 29 de novembro deste ano eu fui para participar de uma adoração pública promovida pelo missionário Rafael Santos Moura. Agora eu sei o nome dele, Rafael Santos Moura. Aqui no Instagram parece Rafael Santos Moura, mas é Rafael Santos Moura o nome dele. Então ele é o responsável por esse trabalho evangelístico. Tem uma equipe, na verdade, né? Ele não faz esse trabalho sozinho, tem uma equipe toda que faz esse trabalho juntamente com ele em várias cidades do país. No sábado anterior eles tinham ido para Belo Horizonte. Aí no sábado passado, no caso, dia 29 de novembro, foi em São Paulo. Eu conheci pessoalmente uma jovem chamada Peter, que ela tem um testemunho maravilhoso no Instagram, um testemunho de superação, ela se afastou da igreja por um período, tentou acabar com a própria vida, mas na última hora acho que ela pediu um sinal de Deus, que se Deus não falasse com ela, ela ia se matar, uma coisa assim. Mas Deus a resgatou, ela se converteu e hoje ela trabalha com Libras na igreja quadrangular, acho que é na igreja quadrangular, não lembro o bairro agora, só sei que é lá em São Paulo mesmo. Ela serve na igreja quadrangular, numa das igrejas quadrangulares lá em São Paulo, como intérprete de Libras. Tanto que eu deixarei no final desse vídeo um trecho onde ela aparece recebendo uma palavra de conhecimento, uma revelação, sei lá, do missionário Rafael Santos Moura. Aí ela começa a chorar, faz aquela careta lá, enfim, você virar no final desse vídeo aí. É uma que tem de óculos com chumacinho vermelho na franja. Então essa viagem para São Paulo, ela me fez perceber que São Paulo é uma cidade extremamente carente do evangelho, apesar de ter igreja para tudo quanto é lado, mas o centro da cidade, especialmente a Avenida Paulista, onde ocorrem tantos protestos contra e a favor do governo, protestos de militantes de direita, de esquerda, ultraconservadores, ultraprogressistas, enfim, gente de tudo quanto é lado. Inclusive nesse dia, pouco antes desse culto, no dia 29 de novembro, houve uma passeata a favor da Palestina e obviamente contra Israel. Foi um momento tenso, foi um momento bem difícil, e tinha uma artesã também que trabalhava no local marcado para a realização desse culto, que acabou batendo boca com alguns organizadores por que tem que ser ali, por que não pode ser mais para frente? Mas no fim o culto aconteceu do mesmo jeito, muitas vidas foram cansadas, pessoas desistiram do suicídio, uma mulher que ia se jogar da ponte acabou se convertendo, uma mulher que estava em pré-menopausa descobriu que estava grávida, uma outra mulher que se mutilava entregou as giletes para o missionário. Enfim, aconteceu muita coisa nesse dia, teve cura, teve libertação, teve muita gente que estava transmitindo palavras de conhecimento uns para os outros, gente chorando, gente se derramando presença de Deus. Então aconteceu, o fogo desceu, o fogo caiu, e justamente no local público, no local aberto,
um local onde passavam muitos carros, ônibus, enfim, passava tudo quanto é tipo de gente, mas graças a Deus tudo correu normalmente, tudo aconteceu como tinha que acontecer mesmo. O Espírito Santo agiu poderosamente ali. Então é uma prova de que, apesar de todas as armadilhas do inimigo, apesar de todos os levantes do inimigo, ainda existem servos de Deus dispostos a tudo para levar a palavra de Deus, amar por pessoas, para alcançar pessoas para Jesus. E eu publiquei o vídeo desse culto no meu canal. Graças a Deus tem mais de 640 visualizações. Espero que tenha até semana que vem passe de 1000. Mas não para minha própria glória, não para minha ostentação, não para me promover, mas para promover o reino de Deus. E graças a Deus, nessas 4 viagens eu pude ver a mão de Deus sobre minha vida, sobre a vida de todos aqueles que eu via Deus agindo na vida das pessoas, e por meio dessas pessoas, graças a Deus, foram viagens que valeram a pena. E agora eu quero fazer o seguinte, eu estou indo para o palco agora. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. E eu quero falar, deixa eu ver se tem escada, né? Às vezes está fechado. Talvez precisa de autorização para subir, acho que não dá para subir. Fazer o seguinte, eu quero falar agora a respeito de outros 3 assuntos que geraram muita discussão, muita polêmica. E eu quero falar um pouco a respeito desses assuntos aqui. Primeiramente a respeito da decadência temporária da lacração, da agenda woke no caso. Então, a agenda woke ela visa perverter a sociedade. Ela tem a ver com a escola de Frankfurt, tem a ver com o socialismo cultural de Antônio Gramsci, tem a ver com a perversão dos valores da sociedade para promover ideologia de gênero, para promover liberação das drogas, para promover o aborto, o feminismo e muitas outras coisas contrárias ao que a Bíblia diz. Então realmente são pautas que ultimamente têm tomado de assalto todas as esferas da sociedade, inclusive a cultura pop. Filmes de super-heróis têm sido sequestrados pela agenda progressista, o cinema de uma maneira geral, o entretenimento de uma maneira geral, novelas, filmes, séries, streamings inteiros, enfim, toda a cultura pop, a moda, enfim, praticamente todas as áreas da sociedade têm sido sequestradas pela agenda progressista, pela militância progressista. E inclusive nas redes sociais, especialmente no X, o antigo Twitter, perfis têm sido criados, perfis aparentemente de fãs da DC Comics ou da Marvel têm sido criados para promover a agenda, ou seja, as pessoas não estão nem aí com os filmes, eles não estão nem aí com super-herói, não estão nem aí com nada assim da DC Comics ou da Marvel ou de nada. Eles querem promover as agendas deles, eles querem promover aborto, querem promover ideologia de gênero, querem promover liberação das drogas, querem promover feminismo, querem promover, perverter os valores da sociedade, totalmente contrários à vontade de Deus, promovendo coisas do inferno, coisas do demônio, para destruir as mentes das crianças, para realmente destruir a sociedade, né? Porque uma das maiores estratégias do inimigo é destruir a sociedade de dentro para fora, invadindo inclusive as igrejas. Pessoas de dentro das igrejas estão abraçando essas ideologias, pessoas que dizem cristãs estão abraçando essas ideologias e permitindo que essas ideologias destruam a espiritualidade dessas pessoas. E outra coisa, a morte de Charlie Kirk, ela intensificou ainda mais a pregação do evangelho, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, apesar de todos os escândalos que envolvem o meio cristão, principalmente na música gospel. Porque eu assumi o compromisso com Deus desde o ano passado de não participar de mais nenhum evento cristão que cobrasse ingresso. Ou seja, conferências, simpósios, encontros, até mesmo, enfim, gravações de DVDs, enfim. A partir de agora
eu não quero participar de mais nenhum evento cristão que cobre ingresso. E inclusive deixei de seguir vários perfis musicais, perfis de youtubers por causa disso, de promover eventos que cobram ingresso e ingressos caros. Muitos escândalos ocorreram. Ano passado teve o troféu Gerando Salvação, graças a Deus esse ano não teve, foi cancelado, só se foi adiado para o ano que vem, mas agora em 2025 não houve, o troféu Gerando Salvação não aconteceu. Então ano passado eu tinha deixado de seguir várias pessoas por conta do troféu Gerando Salvação, e esse ano, como foi cancelado, aqui vários perfis que eu tinha deixado de seguir ano passado por conta do troféu Gerando Salvação, voltei a seguir, e outros eu deixei de seguir por conta desse detalhe, né, de eventos cristãos que cobram ingresso. Então existe esse problema de você transformar a pregação do evangelho num negócio, em algo para ganhar dinheiro. Então isso macula muito a imagem dos cristãos, principalmente diante daqueles que ainda não conhecem a Cristo, daqueles que estão se afastando da igreja por um ou outro motivo. Então isso mancha a nossa imagem dentro dessas pessoas. Elas acabam falando mal de nós, dizendo que somos mercenários, dizendo que só pensamos em dinheiro, que somos ladrões, e isso e aquilo. Então isso é muito complicado. Então, para não escandalizar ninguém e para atrair mais pessoas para Jesus, eu quero evitar participar desses eventos cristãos que cobram ingresso. E deixa eu ver aqui agora. Outra coisa, a inteligência artificial. Hoje em dia você não sabe mais, é muito difícil, né? É claro que ainda a inteligência artificial ainda está no começo. Você consegue bater o olho numa imagem, na imagem de alguém, num vídeo, em alguma coisa que aparece. Por exemplo, o próximo filme do He-Man está sendo anunciado para metade do ano que vem, lá para junho de 2026. Mas já apareceram centenas de trailers desse filme. E a inteligência artificial está criando trailers inteiros, até mesmo desenhos estão sendo transformados em live actions por inteligência artificial. Já estão fazendo dublagens por inteligência artificial. Você consegue pegar alguém falando inglês e com a ajuda da inteligência artificial fazer essa pessoa falar em português. Inclusive você vê a pessoa da boca se mexendo de acordo com o idioma que você quiser. Você consegue mudar a cor de uma pessoa, mudar a roupa de uma pessoa, você consegue mudar a paisagem do lugar onde a pessoa está, você consegue fazer qualquer coisa com inteligência artificial. É claro que ainda está muito no começo, ainda está muita coisa para desenvolver ainda, mas chegará um dia, espero que Jesus volte antes disso acontecer, chegará um dia em que você não conseguirá mais saber o que é real e o que é IA. Então a inteligência artificial se desenvolveu demais ao longo desse ano. E está cada vez mais um cenário cada vez mais sombrio, cada vez mais perigoso diante de nós, de você poder usar a inteligência artificial para incriminar alguém, para fazer uma pessoa dizer o que ela não disse e essa pessoa ser acusada de cometer um crime. Então a inteligência artificial nas mãos erradas é uma arma terrível, uma arma de destruição, uma arma poderosa. Então enquanto não houver uma legislação que limite o uso da inteligência artificial, tudo caminha para pior, daí para pior, né? Você usar a inteligência artificial para incriminar alguém, fazer essa pessoa falar algo que ela jamais falaria e fazer algo que ela jamais faria, em sã consciência. Então é algo muito perigoso, algo muito sombrio que se aproxima, e espero que Jesus volte antes disso acontecer. E eu quero agora terminar esse vídeo lendo alguns textos bíblicos que tem a ver com todos esses cenários que eu disse. Primeiramente eu quero ler Ezequiel 47, versículos 1 a 9. Inclusive o vídeo que eu deixarei aqui no final, o nome da música que toca naquele trecho em que aparece a Peter com o Rafael falando no ouvido dela,
Ezequiel 47, o nome da música. E Ezequiel 47, versículos 1 a 9, diz o seguinte: Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte. Esse ele provavelmente era um anjo. E me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas. Peraí que está ventando muito. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez, mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: Viste isso, filho do homem? Então levou-me, me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: Estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar nesses rios viverá? E verá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis. Viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Essa profecia está se cumprindo literalmente lá em Israel, na região do Mar Morto, onde um rio, uma nascente que desce de Jerusalém, se não me engano, está indo até o Mar Morto, está fazendo com que o Mar Morto ele deixe de ser morto, né? Porque o Mar Morto, por causa da salinidade, é considerado morto por causa do excesso de sal. Mas até as águas ao redor do Mar Morto estão tendo peixes. Muitas tamareiras estão dando fruto. Tem uma tal de Aline que ela mora em Israel. Ela tem um canal chamado Israel com Aline. E eu assisti um vídeo dela a respeito disso, dela mostrando como está a região lá ao redor do Mar Morto, as tamareiras com frutos, tudo. E é uma região que está muito assim, com peixes, inclusive. Ela gravou vídeo com uma câmera embaixo dos lagos ali perto do Mar Morto, mostrando os peixes que estavam lá. Enfim, é uma profecia que está se cumprindo literalmente. Mas essa profecia também tem a ver com a igreja buscando cada vez mais estar deixando do raso, porque existem aqueles que vão no raso, no superficial, que eles estão vivendo na superfície, evitando uma comunhão maior com Deus, porque quando você vai no profundo, quando você tem uma comunhão profunda com Deus, uma intimidade maior com Deus, Deus mostra para você o seu pecado, isso confronta você. Agora, aqueles que não querem uma intimidade maior com Deus, que querem permanecer nos seus pecados, que se sentem confortáveis na vida de pecado, na vida de devassidão e tudo quanto é tipo de porcariada, eles ficam só no raso. Eles vão para a igreja, cumprem uma religiosidade, cumprem um ritual de ir para a igreja, participar do culto. Às vezes tem até cargos na igreja, mas é uma rotina. Mas mudança de vida mesmo não acontece. A vida deles acaba se tornando uma vida falsa, uma vida hipócrita, uma vida de falsidade, hipocrisia. Mas aqueles que vão no profundo, aqueles que mergulham mesmo na presença de Deus, são cheios do Espírito Santo, eles não se contentam com raso, eles querem ir cada vez mais profundo, lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando cada vez mais a presença de Deus, porque só buscando cada vez mais a presença de Deus, nós nos afastamos do pecado, nós temos uma vida de santidade, de devoção, de entrega, porque quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, ele buscará aqueles que estão profundos, não aqueles que estão no raso. Aqueles que estão no raso ficarão aqui, terão que enfrentar o anticristo, mas aqueles que permanecerem até o fim, aqueles que permanecerem no profundo, eles subirão com a igreja no arrebatamento. E eu quero ler também aqui Mateus capítulo 10, versículo 8, que tem a ver com o que eu falei a respeito de você buscar cada vez mais
se afastar daquilo que afasta você de Deus, de você não ser mercenário, de você não buscar lucro, de você não buscar interesses pessoais, interesses próprios, para encher o bolso de dinheiro, para engajamento, curtida, visualizações, de você buscar glórias terrenas, honras terrenas, prêmios, troféus, reconhecimento, engajamento, porque isso pode ajudar você, mas não deve ser um fim em si mesmo, deve ser apenas um meio para alcançar as pessoas para Jesus. Então, quando você torna tudo isso um meio, um fim, quando você torna isso, tudo isso que eu acabei de falar, o principal objetivo da sua vida, você se afasta de Deus e você se torna uma pessoa arrogante, prepotente, soberba, você acaba se afastando da fé, você acaba se desviando. Ou então é um crente falso, um crente hipócrita, um crente fajuto. Aqui em Mateus capítulo 10, versículo 8 diz o seguinte: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. É o próprio Jesus falando para os discípulos. Logo quando ele escolheu os discípulos, ele deu essas instruções antes deles saírem em duplas, tal, preparar cidades para as quais ele iria. Então, é claro que existem casos em que aquele que trabalha no nome de Deus, se ele vive do ministério, ele pode receber alguma coisa, ele pode ter um salário, ele pode receber ajuda de custo, mas ele não pode ser mercenário, ele não pode ficar rico, ele não pode ter bens, ter uma vida de luxo, ter uma vida de ostentação por causa do evangelho, porque ele está desvirtuando completamente o ministério dele. Mas a partir do momento que Deus dá para ele tudo que é necessário para a subsistência do ministério dele, ele consegue se manter e sem explorar as ovelhas, sem explorar as pessoas que acompanham o ministério dele, as pessoas que o sustentam, no caso. E lá, o mesmo Jesus, lá em Mateus 24, versículo 14, diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Aqui fala sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, e somente aqueles que permanecerem até o fim, eles serão levados para Jesus, mas para isso temos que pregar o evangelho. Então, graças a Deus, eu ouvi isso lá em Florianópolis, pessoas estão sendo alcançadas pelo evangelho, no Rio Grande do Sul também, em Porto Alegre, Gramado e Canela, pessoas estão sendo alcançadas para Cristo. Eu estive em Gramado e Canela, apenas viagem de ida e volta, não fiquei muito tempo por lá, porque são cidades turísticas e por ser inverno, era uma época de muito turismo, muita gente, as cidades estão cheias de gente, tudo muito caro. Inclusive eu tive que almoçar em Canela, porque o almoço em Gramado custava uma fortuna. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu consegui deixar o meu recado, consegui pregar a palavra, ainda que para quem estava me vendo ali, gravando reel para o Instagram, gravando vídeo para o YouTube, e a volta de Jesus não ocorrerá da maneira como muitos dizem, né? Porque nesse final de ano é muito comum as pessoas falarem: 2026 será o pior ano da história, 2026 será o ano do fim do mundo, prepare-se para o pior ano da história, pro não sei o que, não sei o que. Então, final de ano acontece muito isso, da pessoa querer ganhar curtidas, inscritos, visualizações, engajamento, profetizando as piores barbaridades, as piores notícias possíveis, os piores cenários possíveis para o ano seguinte. Mas somente Deus sabe o que acontecerá, tudo que você quiser saber sobre o que acontecerá no mundo antes da volta de Jesus, e depois também você lê na própria Bíblia. E aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17, na versão Almeida Revista Atualizada, encontramos o seguinte: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Ou em outras palavras, numa outra tradução, falsificando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Então, nós não devemos ser mercenários, nós não devemos usar a Bíblia como fonte de lucro, como lá o Simão, lá em Atos, se não me engano, em Atos 8, logo após a morte de Estevão, o evangelho foi pregado em Samaria, aí Simão foi
alcançado, aí ele queria subornar Pedro, achando que receberia o dom do Espírito Santo com dinheiro, Pedro amaldiçoou e tal. Então, nós não devemos usar a pregação do Evangelho como fonte de lucro, como fonte de riqueza, a ponto de nos enriquecermos para ostentação nossa, para vaidade nossa, para luxúria, enfim, para nós projetarmos para nós mesmos aquilo que deveria ser somente para Deus. A glória não é nossa, toda a honra, glória e louvor deve ser somente para Deus. Nós somos apenas instrumentos, somos apenas canais para a pregação do Evangelho. Nós somos apenas administradores daquilo que Deus nos dá. Nós não devemos usurpar, nós não devemos nos apropriar daquilo que Deus nos dá como se fosse nosso, ou se nós fôssemos donos das pessoas que recebem Deus como Senhor e Salvador. E eu quero terminar lendo agora Gálatas 5, versículos 16 a 26, que tem a ver com tudo que eu acabei de falar. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne, e esses se opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E assim eu quero encerrar essa mensagem de final de ano, esperando que você possa receber algo da parte de Deus para sua edificação espiritual, que você possa conhecer verdadeiramente Jesus Cristo, caso ainda não conheça. E se você já pertence ao povo de Deus, se você já pertence a uma igreja cristã, evangélica, que você permaneça fiel, não se deixe enganar por nenhuma falsa profecia, não se deixe levar por ondas, por ventos de doutrina, por charlatões, por pessoas interesseiras, pessoas que queiram afastar você da presença de Deus, só para você ganhar mais dinheiro, só para você ficar mais famoso, só para você ter mais engajamento, para você ter fama, sucesso, dinheiro, vitória, conquista, poder, porque nada disso tem valor. Somente quando você está na presença de Deus, quando você vive na presença de Deus, você encontra a verdadeira felicidade, você encontra aquilo que realmente vale a pena, que é a presença de Deus. E se você gostou desse vídeo, curta nos seus favoritos, inscreva-se no canal, Deus abençoe e até depois, se quiser.